pudesse acontecer a ele. Mas uma coisa é verdade: Deus permitiu que algumas coisas de ruim acontecessem a ele, mas o Senhor não permitiu que algo ruim acontecesse com ele. Ou seja, o Senhor permitiu que Jó sofresse, porém o Senhor teve o maior cuidado com Jó e o amava, que não deixou que o inimigo tocasse na vida de Jó. O mal só toca na vida de alguém se Deus permitir. Jó era um homem temente a Deus e obediente. Se preocupava em sempre estar de acordo com a vontade de Deus e se preocupava com a salvação também da sua família. Jó sempre queria agradar a Deus. A vida de Jó sempre foi muito abençoada, tão tal que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era próspero. Isso mostra que o Senhor é bom e generoso com seu povo e tem prazer em abençoar os seus servos. E Deus não abençoa, não é pouco não. Deus abençoa muito. Mas percebo que nunca a preocupação de Jó era as suas riquezas, mas sim a sua vida e a vida dos seus filhos diante do Senhor. Ele se importava de ter uma vida santificada para agradar ao Senhor. Deve ser por isso que Deus se agradou dele e o abençoou tanto. O mesmo foi com o rei Salomão. Salomão, quando Deus perguntou para ele o que ele desejava, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus ficou tão agradado com o seu pedido e viu que aquele pedido era sincero. E lhe abençoou com muito mais. Então Salomão foi o homem mais rico e mais sábio da sua época. O que Jó e Salomão tinham em comum? Colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, pois próprio do Senhor Jesus nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó, até quando perdeu a sua riqueza, a Bíblia não diz que ele se lamentou por perdê-las. Jó perdeu não só bens materiais, Jó perdeu foi tudo em um único dia. Mas em vez de reclamar contra o Senhor e lembrar quantas vezes ele acordou de madrugada para orar a Deus pelos seus filhos, em vez de ele murmurar contra o Senhor, não, Jó o adorou e não pecou, não blasfemou. Ele não atribuía ao Senhor falta alguma. Diz no versículo 22 do capítulo 1 do livro de Jó. É interessante, amados, que tudo estava indo bem para Jó. De repente Jó perdeu tudo. Isso mostra que nem sempre é porque fizemos algo. O diabo, nosso inimigo, é acusador e morre de ódio da fidelidade e do amor do cristão para com o Senhor Deus. O mal não sabe o que o ser humano vai fazer, qual escolha e quais atitudes numa prova, mas Deus já sabe. O mal pensou que Jó, ao perder tudo, ele iria pecar contra Deus, mas Deus sabia que Jó não iria fazer isso. Tanto tal que Deus falou com muita alegria e satisfação sobre o seu servo Jó. E ele aceitou então fazer essa prova a Jó, porque Deus sabia que Jó não iria pecar contra ele. O diabo só pode fazer algo contra nós somente com a permissão de Deus. Ele se apresenta diante do nosso Deus para nos acusar de noite, quando cometemos falhas e pecados. Mas é Deus quem permite as coisas acontecer, pois tudo está no centro de sua vontade e querer e debaixo do seu poder. Vemos que o mal pede para fazer algo contra Jó, e ele só faz porque Deus deu a ele permissão. O Senhor permite provações nas nossas vidas, na vida de um cristão fiel, mas Ele sempre guarda nossas vidas. E Deus se alegra com aqueles que andam segundo a sua vontade, assim como fez com Jó.
O mal desejava que Jó pecasse contra o Senhor, que usou até a mulher de Jó para que o aconselhasse a amaldiçoar o Senhor Deus e morrer. Porque as primeiras estratégias tinham fracassado, então ele usou alguém da família de Jó, uma pessoa íntima, para que o encorajasse a pecar contra Deus, e que depois ela desejava que Jó morresse, para que ele não tivesse mais jeito para a salvação, porque depois de pecar contra Deus, Jó morrendo e não se arrependendo, ele não teria salvação. Olha como inimigo das nossas vidas é. Ele nos acusa diante de Deus. Ele é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Ele disse que Jó só era temente porque o Senhor prosperava. E isso era mentira. Jó era temente ao Senhor porque ele amava o Senhor. Pois mesmo depois que ele perdeu tudo, Jó continuou amando e temendo ao Senhor. Amados, isso foi a diferença na vida de Jó. Porque Jó, o amor de Jó para com Deus, não dependia das suas riquezas e nem das bênçãos que Deus dava para Jó. Ele amava o abençoador, que era o próprio Deus. Ele amava Deus, independente do que ele tinha ganhado. E assim, queridos, que nós devemos tirar de lição na vida deste homem tão justo, reto. Jó, ele não colocava suas bênçãos em primeiro lugar, nem seus filhos, nem suas riquezas. Jó, ele amava Deus. Deus em primeiro lugar na vida dele. Por isso que Deus o abençoou abundantemente. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas Deus o abençoou mais bênçãos do que o que ele tinha antes. Jó era o homem mais rico da cidade, da terra dele. Porém, ele ficou muito mais rico, mais ainda, depois da provação. Porque ele mostrou fidelidade a Deus, mesmo nas lutas, mesmo nas provações. E é isso que nós devemos ser, fiéis a Deus. Mostrar ao inimigo que a gente não é fiel a Deus só na hora da alegria, da prosperidade, só com as bênçãos, e buscar a Deus só atrás de benefícios, bens materiais. Nós devemos buscar a Deus, assim como fez Jó. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, assim como diz a oração do Pai Nosso. E assim como o Senhor Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. É assim que deve ser nossa vida, irmãos.